Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 4 de junho de 2025, uma quarta-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30. Que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa nossa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado vendo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor está hoje em Deuteronômio 23. Deuteronômio 23. Diz assim: os casos de exclusão da Assembleia. Qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado um membro viril, não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a tua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, Deus. Eu te peço que a missionária Nadir Albano desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo de Deus apareça, porque o objetivo do canal é sempre pregar a tua palavra em tempo e fora de tempo, porque a tua palavra ela é viva, ela é verdadeira, é eficaz, a tua palavra é tudo em todos. Abençoa, Senhor, me abençoa, para que eu possa ministrar somente a tua palavra, Pai. Me ajuda, muda a minha história. Muda a minha história, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Né? A palavra diz assim: Deuteronômio, eu tenho dificuldade de falar, vocês perceberam essa palavra? 23. Os casos de exclusão da Assembleia. Qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado o membro viril, não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Quem nasceu de união ilícita não poderá entrar na Assembleia do Senhor, como também os seus descendentes até a 10ª geração. Então, né, nem todos poderiam chegar ali, o povo de Israel tinha, né, tinha essas ressalvas, e teria que ser perfeito para chegar na presença do Senhor, e não poderia, né, ter vindo de um adultério também, tá? Porque assim, se a pessoa era eunuca, não tinha como, né, em tempos posteriores, os eunucos, eles serviam só para servir, né, o Senhor, né, ali no palácio, né? Então, seria aqui, até dessa geração para sempre, até nos dias de hoje, não pode chegar, né, pessoas que nasceu de união ilícita, tá? De incesto, de alguma coisa parecida na presença do Senhor. Poderíamos dar um exemplo aqui das filhas de Ló, tá? Que estiveram, os moabitas, né, são pessoas que nasceram de incesto. E os amonitas também. Aí vamos lá por 3. Nenhum amonita ou moabita ou qualquer dos seus descendentes ou até a 10ª geração poderá entrar na Assembleia do Senhor. Por quê? Porque os amonitas e os moabitas são de incesto de Ló com as suas filhas, tá bom? Então, a palavra deixa bem clara. Pessoas que nasceram de incesto não poderão entrar. Mas, a gente lembra aqui de uma moabita muito conhecida na palavra do Senhor, sabe? Qualquer um dos descendentes até a 10ª geração poderá entrar, até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor. Ó, nenhum, no 3, ó, 23, versículo 3. Nenhum amonita ou moabita ou qualquer dos seus descendentes, até a 10ª geração, poderá entrar na presença do Senhor. Não poderá entrar. Então, eles tinham, de jeito nenhum, eles poderiam entrar. Só que a gente vê, né, na história de Ruth, que Ruth é uma moabita. E Ruth, ela faz parte da linhagem de Jesus, né? Porque ela é mãe de Obed-Edom, que é avô ou é pai de Davi, alguma coisa assim, tá bom? Então, você vê que tem essa parte ainda. Mas vamos continuar. Pois eles não vieram encontrar-se com vocês, com pão, água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beó, para vir de Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar a maldição contra vocês. Então, tinha aquela rixa, né, entre os moabitas, os amonitas, né, e o povo de Israel. Você lembra que Moabe, né, é o rei de Israel. Não, de Israel não, dos moabitas, né? Você lembra de Balaão e Balaque? Então, Balaque, ele era rei dos moabitas naquela época, e ele não ajudou o povo de Israel quando o povo de Israel pediu. Simplesmente ele chamou Balaão para amaldiçoar. Então, isso foi muito ruim aos olhos de Deus pelo que eles fizeram, tá? Então, Deus ali fez com que, né, que eles não fizessem tratado nenhum com o povo de Moabe ali, os moabitas, né?
com o povo de Edom, os Edemonitas, porque feito ali, o que eles fizeram foram algo terrível. Prosseguindo, vamos continuar. No entanto, o Senhor, seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção. Lembra? Balaque fala, ai, mas por que eu tô mandando você amaldiçoar esse povo? Você tá abençoando, né? Por quê? Porque o povo de Deus já era um povo abençoado, tá? Então, e Balaque, ele era moabita, ok? Para você, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Diz assim, não façam, né, não, aí não sei se fala assim, não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. Então, não pode ter amizade com esse tipo de gente. Então, Deus havia dado essa ordem, tá? Aí, igreja, agora você não me pergunta como é que fica na história de Ruth, porque ela é uma moabita. Assim aprova o Senhor. Não me interessa, não sei, não vou entrar, não vou especular o que aconteceu, tá? Eu só sei que a moabita era, né, mudou a história ali, né, na hora da sua sogra Noemi, tá bom? Do 7. Não rejeite o Edomita, pois ele é seu irmão. Também não rejeite o egípcio, pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. A terceira geração dos filhos dele poderá entrar na Assembleia do Senhor, né? Então Deus fala para não rejeitar os edomanitas, que é seu irmão, povo de Edom, e também não rejeita os egípcios, né? Como estrangeiro na terra dele, porque apesar deles terem sido escravos lá, né, no Egito, eles não poderiam fazer o mesmo com eles, tá? Então, vamos prosseguir. A pureza do acampamento. Quando estiverem acampados em guerra contra seus inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras, né? Não tenha contato com nada impuro durante a guerra, ok? Mantenham-se afastados de todas as coisas impuras quando estiverem em guerras, tá? Se um dos seus homens estiver impuro devido à poluição noturna, ele terá que sair do acampamento, mas ao entardecer ele se lavará e ao pôr do sol volta ao acampamento, tá? Aleluia. Vamos de novo aqui no 10. Se um de seus homens estiver impuro devido à poluição noturna, ele terá que sair do acampamento. Mas ao entardecer ele se lavará e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Determine um local fora do acampamento onde se possa evacuar. Olha o cuidado, você entende? Porque não tinha vaso, não tinha banheiro, não tinha essas coisas na igreja. Como parte do seu equipamento, tenha algo com que cavar e quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes. Então, para as fezes não ficar expostas. Deus tinha todo esse cuidado com o povo, entendeu? Vai ficar a fezes exposta, porque traz contaminação, bactéria, né? No 16, pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhe aos seus inimigos, pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhe os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, né? Para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Então, assim, a higiene pessoal, né? Tinha que ser algo bem, como eu posso dizer, rigorosa, tá? Ficar fezes igual cachorro para tudo quanto é lugar, não. Evacua, abre o buraco, evacua e tampe. Vamos lá prosseguir. Diversas leis. Então, igreja, a gente vê as regras sanitárias de Deus já nesse tempo para com o povo de Israel, né? Tinha uma regra sanitária para o acampamento militar, entendeu? Tinha, né? Às vezes eu vejo essas novelas, é um povo tão bonito, cheiroso, que nem existe. Nossa, eu fico olhando, eu não consigo nem ver. Às vezes passa assim, eu falo, meu Deus, que imaginação, né? Porque o povo não tinha nem higiene nessa época, pelo amor de Deus, né? O povo era barbudo, era sujo, era fedido. Não tinha sabonete, não tinha loção, não tinha perfume, não tinha cabelo, não tinha nada disso. Então, imagina como é que era a situação desse povo há 4.000 anos atrás, né? Aí você vê aquele romantismo todo na televisão, eu fico só olhando, meu Deus. Ai, gente, olha Deus, quando eu leio a Bíblia, tá muito longe da realidade. Diversas leis. Se um escravo refugiar-se entre vocês, não entregue nas mãos do seu senhor. Deixe-no viver no meio de vocês pelo tempo que ele desejar e em qualquer cidade que ele escolher, não oprima, né? Então, se chegar um escravo fudido, cuide dele. Não oprime ele, sabe? Dá guarita para ele. Ajuda ele, né? Esse estrangeiro aí, Israel, faça diferente. Arabandaçu de Comanai. Nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultual.
Não traga ao santuário do Senhor, o seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, né? A fim de pagar algum voto, pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância, né? Então Deus ele deixa claro que ele repugna, né? A prostituição, os ganhos de uma prostituta, né? O ganho de uma prostituta aqui é algo que é abominável aos olhos do Senhor, amém? Deus é repugnância. Vamos lá para o 19. Não cobre juros de um israelita por dinheiro, alimento ou qualquer outra coisa que possa render juro. Vocês poderão cobrar juro do estrangeiro, mas não do seu irmão israelita, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em tudo que você fizerem na terra em que estão entrando. Então Deus está falando assim, ó, se seu irmão precisar, abençoe ele, empreste a ele, dê a ele até ele poder pagar, mas não vai cobrar juros do seu irmão, né? E hoje em dia as igrejas tão difícil, né? A gente achar pessoas com coração generosos. Difícil. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá conta. E você será culpado de pecado se não cumprir. Então o povo diz assim, você fez um voto a Deus, vocês têm que cumprir, ok? Porque voto é algo muito particular, né? Mas se você não fizer o voto, de nada será culpado. Faça tudo para cumprir o que seus lábios prometeram, pois a sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor, o seu Deus. Então, o povo de Israel tinha muito esse negócio de fazer voto, né? Então, o voto era algo sagrado para Deus. Você votou, você tinha que cumprir, tá? O voto é sagrado, tá? O voto é sagrado. Você fez, você tem que cumprir. No 24. Se vocês entrarem na vinha do seu próximo, poderão comer as uvas que desejarem, mas nada poderão levar em sua cesta. Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderá apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para cefar o trigo do seu próximo. Então, assim, você viu lá, você comeu, tudo bem, mas não carregue para tua casa, que não é teu, né? E se você achar as espigas, né, já no chão, né, você pode pegar. Mas, se não, você não pode arrancar aquilo que você não plantou na igreja. Então, são coisas, né, que Deus, ele deixa para o povo de Israel, né, coisas assim que vai excluir da Assembleia e que não pode fazer parte do meio do povo de Deus, né? Então, eu acho muito lindo o cuidado de Deus para com esse povo, né? É o povo escolhido de Deus, o povo a qual o Senhor escolheu para si, né? Que eles têm que ter o quê? Eles têm que ter uma moral, uma espiritualidade firme em Deus. Eles não podem ter uma impureza moral ou uma impureza espiritual. Eles têm que ser puro, porque Deus é puro, né? Então, assim, e o prostituto aqui, quando a gente viu falar da prostituta cultual, né? Tinha muito naquela época, né? E nos dias de hoje, não é diferente. E me chama muita atenção, né? Quando ele chega aqui, ó, no 23, no versículo 1, diz assim, qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado o membro viril, não poderá entrar na Assembleia de Deus. E hoje, pela misericórdia do Senhor, o véu foi rasgado de cima e embaixo. Nós temos acesso pelo nome e pelo sangue de Jesus. Seja você cego, coxo, manco, sem pênis, sem testículos, sem braços, sem olho. Você está na presença do Senhor, né? Porque Deus, ele veio para os coxos, para os Jesus, ele veio, né, para todos, coxo, cego, manco, né? E no nome de Jesus nós somos mais que vencedores, né? Se nós persistirmos na presença dele, aleluia, nós temos a bênção de Deus. Isso é muito importante para mim, para a sua vida, amém? Não esqueça que o véu foi rasgado, né? Que o povo de Israel tinha que cumprir à risca tudo que Deus falava com ele. E ninguém conseguiu cumprir a lei, amém? Ninguém conseguiu cumprir a lei. Por isso que nós não somos salvos pela lei, sim pela graça, né? Pelo sangue de Cristo ali no Calvário, amém? Que ressuscitou ao terceiro dia e que está à direita do Pai, né? E que nós estamos aqui, né, pela misericórdia, nós somos enxertados na videira verdadeira que é Cristo, amém? Deus abençoe vocês, que vocês tenham um final de noite, né? Um final de quarta-feira abençoado aí, em nome de Jesus. Fiquem na paz.